Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês mais uma vez. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Está escrito da seguinte maneira: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, dos quais nascem invejas porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui o texto do qual eu fiz a leitura, onde todos vocês puderam acompanhar comigo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, louvado seja Deus, até o 16, trata acerca de uma exortação e conselho geral, do qual o jovem pastor e evangelista Timóteo trouxe para o povo de Deus algumas instruções muito ricas em relação à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra. Trata acerca da doutrina do Senhor, alguns conselhos que muito edificantes, que com tudo isso vai edificar muito a nossa vida espiritual. Aqui trata acerca de pessoas que ensinam a palavra de Deus de forma deturpada, pessoa soberba que entram em contenda e acaba pregando a palavra de Deus não com fidelidade, mas de forma que desagrada a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho a parte dos tais. Muitas das pessoas no meio cristão usa do ensino da palavra de Deus de engano com as pessoas. Eles não ensinam mediante o amor que o Senhor deu para cada um de nós. O Senhor deu sabedoria, entendimento a cada um de nós, para que possamos expandir o reino, a verdade e a justiça de Deus a toda a humanidade. Mas muitas pessoas usam da sabedoria que Deus deu para que venha alcançar riquezas materiais, ganho financeiro, e não usa desse entendimento, dessa sabedoria que Deus deu para que venha expandir o reino por amor, porque o Senhor deu de graça, e de graça nós também devemos dar a todos aqueles que buscam da palavra da verdade. Mas muitos não usam de amor para com a palavra, mas o interesse é apenas financeiro. E com isso, se a pessoa está na carne, ela está inclinada à carne, e uma vez que a pessoa está inclinada à carne, começa a existir porfia, contenda, ruins suspeitas. Os frutos da carne é evidente na vida dessa pessoa. E com isso, a palavra do Senhor diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aqui, meus irmãos, Deus está tratando acerca da raiz do problema. O que leva a esse problema no meio cristão? É a cobiça sobre as coisas financeiras, sobre o dinheiro, sobre a riqueza. E a palavra do Senhor diz que muitos, desejando ser ricos, eles caem em tentação. Mas a palavra do Senhor nesse texto, podendo observar, não está tratando acerca das pessoas que estão distantes do Evangelho do Senhor, mas está tratando acerca de pessoas que estão no Evangelho do Senhor Jesus. Não são pessoas leigas, mas são pessoas que estão no reino de Deus, estão no meio cristão, mas que estão interessados exclusivamente na riqueza e na obstinação financeira. E a palavra do Senhor diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, não são todos, a Bíblia fala que são alguns, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Desde o nosso batismo, meus irmãos, nós professamos a Cristo
o aceitamos, reconhecemos ao Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós devemos manter firmes nessa posição do qual o Senhor nos chamou e não se desviar do caminho da salvação e da vida eterna por coisas passageiras. Porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor Jesus, ele está voltando. Se nós somos de Cristo, nós devemos ter a mentalidade de Cristo. Buscai das coisas que são de cima e não das coisas que são dessa terra. Porque as coisas da terra são passageiras, mas as coisas do céu são eternas. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, que essa palavra seja de edificação para a tua vida. Compartilhe esse vídeo, esteja clicando no sininho para receber todas as notificações do canal e compartilhe essa mensagem para que Deus abençoe outras vidas, em nome de Jesus.